deu pra fazer. Ok. Então vamos lá, gente. Hoje chegou o dia da gente falar sobre fanfiction, né? Que é. Ok. Vamos falar sobre fanfiction, nosso tema. Tema que eu domino mais. E antes da gente começar a falar sobre. Assim, eu pensei em várias formas que eu ia comentar sobre o tema. Se eu ia falar sobre a história da fanfiction, mas a gente já começou o semestre falando sobre fanfiction. Tipo, fanfiction não, sobre a história do fandom, que ao mesmo tempo é a história da fanfiction. Aí depois eu fiquei pensando, então, se eu não vou falar sobre a história da fanfiction, eu vou falar sobre o quê? Aí eu tive algumas outras ideias de, tipo, talvez trazer textos diferentes que influenciaram no estudo da fanfiction. Até que eu me deparei com um texto que ele falava das três abordagens principais. Eu falei, eu vou falar dessas abordagens porque dá uma direção melhor. Então, a gente vai falar sobre as abordagens mais usadas para analisar fanfiction, para pensar fanfiction. Mas antes da gente ir para essa abordagem acadêmica, a gente vai falar um pouco sobre a caracterização de fanfiction, como ela pode ser pensada, né, quando a gente está pensando assim em uma forma literária, tá? Aí eu trouxe 4 ou 5 características, não lembro. Essas características foram apontadas pela Francesca Coppa no livro dela. Não lembro como é que é o nome do livro. É The Fanfiction Reader, se eu não me engano. Tá. E aí. Peraí. The Fanfiction Reader Folk Tales for the Digital Age, de 2017. Tá? E aí ela vai falar sobre isso. E aí a primeira questão que ela fala é que a fanfiction ela é produzida fora do mercado literário. E aí, o que isso significa? Significa que ela não vai seguir os padrões, né? Porque mercado literário você tem todo aquilo também de você escrever para um determinado demográfico, tem todas essas questões aí. E fanfiction não, você escreve o que você tiver der na sua telha, né? Você tem total liberdade, né? Em questão de formato, na escrita, nas estruturas, nas temáticas, em tudo, né? Nos casais, etc. Tanto é a questão da gente ter, principalmente assim, se você vê no início da década de 2000 para agora, é, o, a, o aumento de histórias que lidam com a questão de ser queer, a comunidade LGBT, e mais, etc., vem cresceu muito por conta mesmo de fanfiction, né? Enfim. E aí, como a fanfiction, né, por conta e por conta da fanfiction ela trabalhar com meu Deus, com textos, né, que não podem ser comercializáveis porque a gente está tratando aí de outras obras, né? O que vai mover a produção de fic é o afeto pela obra original e a gratificação pessoal, né? Kayala, na verdade a fanfiction, mesmo no seu ali, quando ela é mais ou menos não exatamente como não ela é concebida, tá, gente? Porque, tipo assim, é meio difícil você perguntar e falar assim, Natália, quando começou a fanfiction? Depende. Qual é o marco temporal qual vai ser a sua perspectiva? Se você perguntar para alguém que tem a perspectiva de que a questão de fandom começou, na verdade, nas sociedades literárias de Sherlock Holmes com a Jane Austen, tu vai dizer ali no final do século XIX, né? Que são aqueles paródias, coisas assim, tá? Eu não sei qual é a tradução pro texto pastiche. Deixa eu ver qual é a tradução para essa palavra. Deveria ter visto já, né? Não, é pastiche mesmo. Que é um tipo de um texto muito comum no fandom de Sherlock. De Sherlock, não. De
Não, seria do fandom de Sherlock Holmes. Que eles faziam na época de. Quando você não tinha ali ainda a questão. A questão de fanfiction, você não tinha aquele nome, fanfiction. Aí ele chamava de pastiche, né? Que é a imitação de outros criadores. Enfim, não é comercializável, você vai ter ali a gratificação pessoal e afeto pela obra original, né? E a questão do afeto não é só tipo, eu amo essa obra, pode ser uma coisa especial, eu odeio essa obra, ou eu odeio essa coisa que aconteceu. Por uma sequência, isso. Sim, é, ou por, tipo, uma coisa que não foi muito bem satisfeita, porque não foi produzida da maneira que você espera e tal. Então, assim, por exemplo, eu faço parte do fandom de Bridgerton. Muita gente ficou, assim, satisfeita com determinados aspectos ali. Que não teve cenas suficientes do casal principal da temporada. E aí muita gente começou a escrever fic, né? O bom que foi assim, aumentou o número de fic do meu casal favorito. Eu falei, é isso. Esse é o meu momento. Não, mas isso acontece muito, principalmente final de temporada de série. Isso sempre ocorre, né? E aí tem as commissions. As commissions são um problema, né, Júlia? Não vamos falar sobre commissions, porque tem gente que fica. É bom, não sei o que. Enfim, é uma área acinzentada da questão de fanfiction, né? Sim, mas aí você tá ganhando dinheiro por aquilo que não por produção de uma obra. Então, que não é sua. Então, assim, fica ali meio. Se você se levarem pro seu. Se, tipo, o conglomerado que é dono do negócio botar você na justiça, provavelmente ele ganha a causa. Porque você ganhou dinheiro em cima dos personagens deles. Então é por isso que é um problema, né? Essa questão. Isso é só uma conversa só pra isso. Aí eu até trouxe um meme ali, né? Que eu encontrei vagando pelo meu Tumblr, que era This bad boy can fit so many of my hopes, dreams, fantasies, insecurities, personality traits and traumas in it. E o símbolo do Tree, né? Enfim. Aí você vai ter a ideia da fanfiction, né? Porque, voltando, a gente tá caracterizando fanfiction como um texto é visto como fanfiction, tá? Então, porque ele é um texto que reescreve e transforma histórias, e especialmente as que pertencem a outras pessoas, né? E aí, essa parte aqui, ela vai cair no aspecto que não é um aspecto que me interessa particularmente, mas é o aspecto ali da questão de propriedade intelectual que a gente acabou de mencionar, né? Porque, assim, lá no início do curso, quando a gente estava começando a estudar coisa de fandom, eu tinha comentado que a questão do fandom e de você adaptar coisas, a questão da emergência de fanfiction e tal, estava muito a ver com as regulamentações de propriedade intelectual, que isso mudou muito, né? Como as pessoas encaram arte, né? Então você tem uma coisa antes e depois dessas regulamentações, né? Então, e aí essa parte aqui a gente vai estar pensando ali que a questão de contar histórias, né? Já que nós temos essa questão da propriedade intelectual, ela ela vira uma indústria, né? Ali no final do século XIX, digamos assim, até os dias atuais, né? Aí, se você for pensar, né? E a Copa fala sobre isso, que hoje em dia quem é dono das principais histórias, digamos assim, os principais fandoms, são conglomerações. É Netflix, é Disney, é Amazon, tô tentando pensar em outros. Marvel, que na verdade a Marvel é da Disney, então, enfim, DC,
A de ser da Warner, eu acho. Enfim, já deram pra entender. Então são conglomerados que vão ser dono desses atos de contar histórias. Né? Então a pessoa normal ela fica alienada desse processo. E a Copa fala que é por conta disso mesmo que a fanfiction aparece. Né? E aí ela tem uma citação muito legal que eu trouxe aqui, que é o seguinte: fanfiction é o que aconteceu com a cultura folclórica. A apropriação de fábulas e a recontagem de lendas locais, a elaboração de contos, drinking songs e as histórias de fantasmas contadas ao redor de uma fogueira. Drinking songs, eu tive que fazer uma pesquisa sobre isso, né? Isso aqui eu tirei basicamente do meu TCC. Drinking songs são canções que que as pessoas cantavam quando iam pra pubs, coisas assim, pra se encontrar, né? Então você tinha aquelas drinking songs. Sabe aqueles filmes de. Cara, Piratas do Caribe tem uma drink song do Rum. É aquilo. Só lembro dessa ventinha. Ok, justo. É, então aí. Isso que seria do Drinking Songs, tá? Só pra vocês saberem o que isso significa. Eu não sei porque eu nunca vi nada de Jogos Vorazes. Mas se alguém souber do que tá falando, de repente seja, assim, tipo. Se é aquela da árvore, porque não tenho certeza se seria uma drink song, mas que é algo muito mais relacionado à revolução da história do que, de fato, alguma coisa assim mais casual, não sei. Não posso opinar, pois não sei nada de Jogos Vorazes. Gente, vocês falarem de distopia comigo ferrou, porque eu não gosto de distopia, então nunca não li nada, não vi nada, não sei de nada. Entendeu? Assim, problemático. Coisas pra você não me perguntar. Distopia. Ahn, a outra questão, né, é que a fanfiction ela é focada em explorar personagens de formas diferentes, né? É, a fanfiction a gente tem a questão de que a fanfiction ela vai, como ela começa ali. Tá, se a gente for considerar, se você pensar que fanfiction começou com Sherlock Holmes e Jane Austen, já é uma coisa meio localizada ali no drama e no policial. Apesar de que na época não existia o gênero policial. Que na verdade não é nem. Eu não sei nem se classifica como Sherlock Holmes seria um gênero policial? Criminal? Não sei. Subgênero, gente. A gente nunca sabe de nada. Vamos botar ali ele como uma questão criminal. Mistério. Sei lá, eu nunca sei. Eu nunca sei colocar na caixa certa essas coisas. Mas assim, mas não é aquele. Não é necessariamente tipo fantasia e ficção científica, como muita gente vai colocar fanfiction como apareceu lá com Star Trek, né? E assim, se a gente for pensar em a questão de fantasia e ficção científica, é muito mais pautada na construção de mundo do que os personagens em si, no relacionamento. E é por essa falta de reflexão do interior dos personagens que muita gente pega fanfiction e a fanfiction vira ali uma forma de você explorar os personagens, né? Então, ela sempre vai estar pensando ali nos relacionamentos, nos sentimentos, na intimidade dos personagens, né? E acaba oferecendo um enredo complexo, emocionalmente complexo, que muitas das vezes não é o que ocorre é, em séries de ficção científica, fantasia, você não tem isso, né? Aliás, eu vou até abrir um parênteses aqui, que todo mundo fala mal do terceiro filme de Iron Man. E eu gosto do filme de Iron Man, porque foi um filme, pra mim, bem diferente. E também a série do... Ai, meu Deus, como é que é o nome dele? Do Justiceiro, né? Que é o The Punisher. Porque tanto The Punisher quanto o Iron Man, o Homem de Ferro 3, eles lidam com a questão de você passar pelo trauma. Você vê, por exemplo, Tony Stark tendo um ataque de pânico, entendeu? Então, assim, e o The Punisher ele tem, né, a questão toda também do estresse pós-traumático,
né? Ambos têm estresse pós-traumático. E aí, isso não é uma coisa que você vai ver sendo tratada geralmente em filmes de herói, né? Então eu gosto muito desses dois, assim, porque eles trabalham bastante isso, né? E a fanfiction tem essa pegada. Isso é um tipo de tema que pega. Por exemplo, quando eu comecei a estudar fanfiction, eu comecei a estudar fanfiction com o Steve Buck, né? E a parte que mais me interessava era como era retratado o estresse pós-traumático do Buck, principalmente quando ele estava recuperando as memórias para até ele conseguir ter todas as memórias dele de volta e como ele lida com isso, com as coisas que ele fez e como o Steve e a construção do relacionamento dele com o Steve se dá através disso, que eu queria trabalhar com isso. É, momento delicado. Pois é. E eu queria muito trabalhar com isso. Só que assim, eu não consegui trabalhar porque a gente não tem quadro teórico que lide com isso, com esse tipo de história, tá? Você não tem um quadro teórico que vai lidar com uma relação romântica que ao mesmo tempo está lidando com traumas. É uma coisa que ainda tem que ser desenvolvida. Enfim, né? É essa a questão. E, e aí, pra a gente fechar essa parte aqui do. Que aí eu já falei que a questão de que a fanfiction permite os fãs estudarem mais os personagens, a gente vai ter aqui uma reflexão que o Jenks faz sobre o porquê que as pessoas escrevem fanfics, né? A reação dos fãs, tipicamente, envolve não apenas fascinação ou adoração, mas também frustração e antagonismo. E é a combinação dessas duas reações que motiva o engajamento ativo com a mídia. Devido às narrativas populares falharem frequentemente em lhes satisfazer, fãs que têm problemas com essas narrativas tentam articular para si mesmos e para os outros as possibilidades não realizadas dentro da obra original. Nesse processo, fãs deixam de ser simplesmente uma audiência para textos populares. Ao invés disso, eles se tornam participantes ativos na construção e circulação de significados textuais, né? Então é isso que é o processo que acaba acontecendo. E aí a gente vai pensar também a questão de que fanfiction, apesar de ela ter várias coisas em comum entre todos os fandoms, cada fandom vai ter seu respectivo padrão, né? É... E aí, antes de a gente falar um pouco desses padrões, eu vou trazer aqui como você vai ver o papel da comunidade de fãs para a construção desse padrão, tá? Que aí fala aqui. A fanfiction é um estudo de caso em produção e recepção coletiva. É o que a escritora de fanfiction, autora best-seller do New York Times e fundadora do Archive of Our Own, Naomi Novik, chama de network. Fanfiction, ela diz, não é apenas escrita por uma única pessoa, falando com uma audiência. As histórias são escritas dentro de e por uma comunidade, e essas histórias se comunicam uma com a outra, e se comunicam com o que é canon naquele momento em particular. Nós podemos, portanto, definir fanfiction como um trabalho criativo, interconectado e produzido dentro e para uma comunidade de fãs. Essa comunidade, como Mel Stanfield observa, não é realmente apenas uma comunidade, mas pessoas que estão em fandom já há algum tempo e que já participaram de vários fandoms e têm sido expostos e ou aculturados por uma série de práticas e valores que têm uma continuidade. E aí o que você vai falar? Mas que inferno exatamente ela está falando aqui? Aqui, na verdade, a gente está falando da questão da permanência de, por exemplo, tropes, headcanon. Não lembro se você já trabalhou com essa questão de headcanon, né? Que são assim, um fato que é dado como aceito no geral pelos fãs, mas que não é necessariamente confirmado pelo canon, né? Então, essas questões, isso tudo, ela é essa questão da comunidade, a construção de comunidade, né? E isso era um pouco mais prevalente, principalmente lá quando a gente está pensando num fandom mais analógico, né? Que você tem as fãs mais velhas ensinando as fãs mais novas as coisas sobre fandom
E aí, depois de algum tempo, essas fãs novas vão se tornar as mais velhas. E aí você vai nessa questão de, né, ter, passar esse conhecimento de um para o outro, né? E é disso daqui que ele está falando, né? Dessa permanência da forma de você fazer. E aí, o que acontece? Quando a gente vai sair e vai pro digital, essa coisa meio que espalha e aí você vai se diferenciando. É um esquema de pirâmide. É um esquema de pirâmide, basicamente. É um esquema de pirâmide. Fandom é apenas um esquema de pirâmide, gente. Infinito. Você tá num fandom, daqui a pouco tá em outro, tá em outro. Um fandom puxa o outro. É impressionante. Tá. Ficou claro essa questão da comunidade aqui que eu tava falando? Tudo bem? Tá. Então vamos lá. Opa. E aí. E aí a gente retorna ali com a questão de falar sobre como as fanfics, né? Apesar das fanfics elas terem várias coisas em comum, mas elas têm em si as suas particularidades, é porque dependendo do fandom que ela vem, ela vai ser concebida por convenções literárias, expectativas e desejos de comunidades de formas diferentes, tá? E, por exemplo, eu não sei se vocês repararam, é, porque eu não sei o quanto de vocês, assim, lidam com fandom de casal hétero e fandom de casal queer. Eu trabalho com os dois, né? No momento eu leio muito Bridgerton, né? Que é um casal hétero, que é o Colin, que é o Colin com a Penelope, e o casal gays, que são muitos, gente, mas vamos botar Kim Chae de Kim Posh, né? Que é o que eu leio mais. É muito diferente a forma de escrita de temáticas que são abordadas, né? Por exemplo, Kinchei é muito mais fácil eu encontrar uma fic, por exemplo, Omegaverse, do que eu encontrar em Colin Penelope. Geralmente, Omegaverse não se desenvolve muito em fandom que é hétero. É uma coisa mais que cai mais para o slash. E isso do slash ou, né, BL no caso, que é o caso de Kinchei. E isso não é de hoje. Tipo, eu paro pra pensar, os meus outros fandoms que era de hétero, não tinha Omegaverse em casal hétero. Tipo, eu não tinha Omegaverse de Olive e Felicity, de Arrow, que eu era mega fã por muitos anos. Damon e Helena, apesar de serem vampiros, né? Não ia ter muito. Mas poderia ser, sei lá, né? Também não tinha. Doctor e Rose de Doctor Who também não. Né? Então, assim, não eram coisas que eu via casal hétero tendo. Né? Mas se você pega agora, o slash é muito comum, né? Todos eles é uma coisa bem mais comum. Então, assim, vocês vê só pelo chip já muda, né? Dependendo da orientação sexual, tá? Eu tô dizendo, tipo, queer e não queer. Quer dizer, queer ou não, né? Enfim, vocês entenderam. Então, assim, ele vai diferenciar. Então, por isso que há essas formas diferentes. A gente tem que pensar fanfic não é uma coisa igual pra tudo, né? Tipo, é a mesma coisa. Não é bem assim, não, tá? Então, a fanfic você tem que pensar, e aí o que a Copa fala é o seguinte: narrativas, como narrativas altamente específicas, isso pode ser observado no vocabulários sofisticados e em críticas de literatura que os fãs chamam de meta. Essa questão aqui, a crítica da literatura pode ser tanto assim, crítica à própria série, ou série, livro, sei lá o que você esteja falando, ou como também a própria fanfiction, que você tem muitas discussões de fanfiction. Se você vai pro Tumblr, por exemplo, tem várias discussões diferentes sobre aspectos diferentes de fic e tal, né? Então é isso que tá falando aqui, beleza? Bom, agora vamos às abordagens acadêmicas nos estudos de fanfiction. Tranquilo até aqui, gente? Alguma pergunta, algum comentário? Ok. Bom, aí
Essa questão das abordagens acadêmicas, eu decidi fazer porque eu encontrei esse artigo assim muito por acaso, que é chamado Fanfiction in Pre-Modern Literature Methods and Definition, pela Anna Wilson, que ela é uma professora assistente do departamento de inglês da Universidade de Harvard, tá? E aí ela falou, e aí eu gostei muito desse texto dela porque ela fala das abordagens que são mais frequentes no estudo de fanfiction. E aí ela chamou uma de poaching, que eu não traduzi, transformativa e afetiva. Ah, Natália, mas por que tu não traduziu o poaching? Então, porque eu acho a tradução que fizeram do livro, do inglês, ruim. Que foi... meu Deus, eu esqueci o nome. Ele faz a tradução de invasores. Mas não é essa a o intuito, né? Não é o que o Jenks está falando. Aí tem uma tradução assim meio que literal, que é caça furtiva, que eu também não gostei muito não. E tem até próprio do próprio livro, porque esse poach, ele na verdade ele é uma palavra que foi de... Vocês devem lembrar do Michel de Certeau, né? Que veio desse livro do Michel de Certeau, que é a arte do cotidiano. E a arte do cotidiano eles botam como caçar, né? Aí eu fiquei, gente, eu vou manter o inglês, porque assim, não tô gostando de nenhuma dessas traduções. Uma amiga minha me sugeriu, tipo, grileiro, né? Que é uma... que é bem mais próximo do que essa caçador furtivo, alguma coisa assim. Mas, como não é nada oficial, eu pensei, não vou usar, tá? Mas, é isso, tá? É por isso que tá como poaching. Eu decidi não traduzir. E aí, o que seria a abordagem poaching? A abordagem poaching, ela vai ser a abordagem que vai lidar com a caracterização do fanfiction ligada muito à questão da propriedade intelectual e da questão da autoria, tá? Especialmente porque o Textual Poachers é exatamente isso. Ele vai falar muito é isso que ele dá, que ele fala muito no Textual Poachers, se vocês forem parar pra ler e tal, né? A relação da propriedade intelectual, como navegar essa questão, etc, etc. Enfim, e aí a gente vai ter aqui que a fanfiction, né, ela pode ser vista como uma literatura recursiva. O que seria uma literatura recursiva? Eu não sei se vocês sabem exatamente o que é recursivo, né? Mas o recursivo, ele vai... É aquilo que é a ideia de você repetir diversas vezes, né? De você poder repetir, repetir, repetir. E aí, essa ideia de que a fanfiction é uma literatura recursiva é exatamente porque ela pega um texto, meio que repete, mas adiciona coisa nova. Ou refaz, remodela, tá? Por isso que é chamado de literatura recursiva. E aí tem aqui um trecho até da pessoa que trabalha bem com isso, que é a Catherine Tozenberg. Eu acho que é assim que se fala o nome dela, não tenho certeza. Que é: a fanfiction é uma literatura recursiva que, seja por preferência ou necessidade, circula fora do ambiente institucional oficial da publicação comercial, né? Apesar dessa expressão, literatura recursiva, vai estar ligada com a abordagem transformativa, o que pega aqui muito é que ela vai fazer uma referência à questão da forma de circulação dela, que é fora do ambiente oficial. Que aí está muito também ligada à questão do poaching, né? De questão da propriedade intelectual, tá? E aí, a gente tem... Ai, vem cá, criatura. Desculpa, gente. E aí a gente tem a questão dos estudos que vão ser realizados nesta abordagem, né? Que
eles vão estar relacionados a essas questões de propriedade e como você pode lidar com questões de propriedade, né? Sistemas de propriedade também. Lidar com temas que vão estar ligados com censura e questões de autoridade, autoria, influência, patrocínio, circulação, recepção, prestígio cultural e hierarquias de canonicidade que atribuem valores diferentes a textos diferentes. E como a Wilson fala, né, ela vai mudar ali o valor atribuído de uma autoria para outra, né? E essa é a ideia, tá? A questão assim do do poaching é. Peraí que eu. 2 segundos. Então, a, a abordagem de poaching ela vai dar assim muita uma análise, tá? No, em questões de tipo como, por que ocorre certa interpretação, reescrita, adaptação, né? E qualquer processo que você vai ter ali uma negociação de autoridade interpretativa, tá? Então, esses tipos de temas, eles vão sempre, não é que vão sempre, né? Mas são temas, são formas que você vai dar uma olhada através por essa abordagem, tá? Ficou alguma dúvida? Tá tranquilo? Ok. Então, eu acho que essa é o mais importante, assim, de você pensar na questão do poaching, né? É, só para vocês entenderem uma coisa por conta do que seria esse poaching. O poaching, ele vai vir é, é, dentro de uma metáfora, tá? Que o Jenks vai aparecer vai falar no livro dele, né? Que ele fala algo assim, que os fãs eles vão se assemelhar a esses poachers, que são essas pessoas que meio que roubavam coisas, é, seria tipo, não seria, eu não quero falar ladrões exatamente, porque não é exatamente ladrões, mas seriam as pessoas que pegavam coisas furtivamente antigamente, tá? Que é, aí ele faz esse paralelo que o fã é que nem eles, tá? E esse paralelo ele é feito dentro do livro do Dissertor como os, meu Deus, como é que é o nome? Peraí, eu até coloquei aqui, 2 segundos. Aqui, vou ficar tentando pensar numa tradução. Você vai ficar encucada, porque é horrível, não tem uma tradução boa pra isso. É... Meu Deus. Os camponeses, não é bem camponeses, né? Que você tinha, tipo, na época feudal, você tinha um feudo, e aí você tinha os senhores do feudo, que aí você tinha os camponeses que cultivavam na terra do feudo. E aí tu tinha aquela lei do cercamento medieval. Não sei se vocês lembram disso, né? Que era que os proprietários de terra deixavam eles cultivar e aí tinha uma parte. Aí o Jenkins, o dissertor, fala exatamente desse pessoal que está trabalhando nessa terra, que furtivamente pega coisas desses proprietários de terra sem eles saberem, para forma de resistência, de ter um pouco mais, né? Não dar tudo para eles, né? E é essa é a metáfora. O poacher que ele vai falando são exatamente isso. Então não é exatamente um roubo de tipo moral ou algo assim, algo digamos assim errado, mas é aquele questão de tipo assim, essa pessoa tem muito, eu vou só pegar aqui uma parte furtivamente e é isso. Quando ele vai falando de poachers é mais ou menos nesse sentido, né? E aí é visto como esses camponeses e tal como uma forma de resistência, tá? Não como uma forma de roubo em si.
Não sei se ficou muito claro, mas essa é a noção. É só para vocês terem uma ideia de como é que é, é furtivo, uma coisa meio. Enfim, é isso, gente. Eu só quis deixar um pouco mais claro essa questão do post. E aí vamos lá para a abordagem transformativa, né? Que é a fanfiction como literatura recursiva. E aí o que você vai falar? Meu Deus do céu, o que é isso, Natália? Então, o que seria exatamente a... Eu já falei que a literatura recursiva é aquela que ela fica meio que repetindo, né? Porque ela retoma o texto, né? É... Uma coisa assim, primeiro de tudo, quando você vê, eu acho que todo mundo passou já por isso, principalmente quando você entra no fandom de primeira, quando você vai ver defesa de fanfiction e tal, a galera pega textos tipo, Eneida, Hamlet, sei lá, Homero, coisas de Homero e tal, são todas, se você for parar pra pensar, são todas fanfictions, né? Porque ela ela é algo que foi reescrito, que foi adaptado, tananana, né? Ou ela tá pegando emprestado de alguma outra tradição literária, alguma coisa assim, né? E, e aí, é, não é exatamente o que acontece. Esse tipo de. Esse que eu falei, né? Fazendo a comparação com essa literatura, é a literatura pré-moderna, tá? E ela não é exatamente. Ela não é necessariamente uma fanfiction, porque você tem a questão da fanfiction, ela é muito historicamente precisa, tá? Porque não dá para você fazer uma análise da literatura pré-moderna no momento que não existia propriedade intelectual, porque a fanfiction ela é o resultado da propriedade, é o resultado da maior parte do tempo da propriedade intelectual, tá? Dessa regulamentação, tá? Então são coisas assim que são não é que são detalhes, mas são características que formam questões, tá? Então, quando eu boto fanfiction versus literatura pré-moderna versus folclore, né? Você pode, todas isso aí podem entrar como uma literatura recursiva, mas elas têm muito mais características assim, não são a mesma definição, tá? E aí a Tusenberg, ela vai falar o seguinte sobre isso, principalmente da questão da fanfiction com a questão do folclore, tá? Porque o folclore a gente está falando aqui mas por que você enfiou o folclore? Porque o folclore são aquelas histórias que você passa e às vezes você pode em determinadas você tem uma história de uma determinada coisa. Aí no local X acontece com o personagem Y, ele morre, mas lá no sul esse personagem Y nessa mesma história revive. E aí lá no oeste o personagem Y ele se mata. Então é o mesmo personagem em locais diferentes vai fazendo versões diferentes, tá? Mas essas narrativas folclóricas elas não têm tanta ela não tem uma, eu não quero falar algo refinado, mas ela é muito mais simples, digamos assim, tá? Não tem um canon. Poderíamos colocar assim, né? Aí o que acontece? Aí o que a Catherine vai falar? Como a repetição está embutida no próprio conceito da categoria, as narrativas folclóricas não precisam ser marcadas explicitamente da mesma forma que os textos literários recursivos, já que estes últimos lutam contra a concepção romântica de originalidade como marcador de qualidade estética. De fato, a concepção romântica de folclore está em oposição direta à concepção romântica de arte. As narrativas folclóricas foram consideradas valiosas precisamente por causa de sua falta de originalidade, ou seja, o seu status como supostas sobrevivências de uma época anterior.
Essas hierarquias separadas de valor foram usadas para minimizar ou denegrir a recursividade na literatura como não original e a inovação na narrativa popular como não autêntica. Então, o que acontece? A, tanto a literatura pré-moderna quanto a fanfiction, ela não vai ela não vai é, ela não exatamente o folclore ele é dado como uma coisa um pouco mais simples pela falta de originalidade, enquanto o pré-moderno, né, você vai ter algo ali em relação à originalidade, tá? Vamos, né? E, e o porquê que ela é diferente dessa literatura, né? Porque a literatura recursiva, ela vai ter ali um... o que você une o folclore e mitologia de diferente... que as pessoas colocam tudo no mesmo caldeirão, digamos assim, é porque você não tem ali uma propriedade intelectual e cultural. Então, acabam falando assim, folclore, mitologia, fanfiction e literatura pré-moderna é tudo a mesma coisa porque é autoria comunal. E não é, tá? Não é só isso. Você tem outras instâncias ali para você utilizar, para você poder assim, definir. Há uma diferença, tá? E essa diferença, como você vai ter meu Deus, no texto da Willis, que ela vai falar que é a questão da questão das condições econômicas de produção e circulação, porque você vai ter a cultura de massa contemporânea, né, que é onde tu tem a fanfiction, você não pode... Como eu posso falar isso? Eu não sei se eu tô dando muita volta. Vocês estão me entendendo o que eu tô tentando falar? Hoje eu não tô muito bem não, gente. Mas é essa questão da propriedade intelectual e cultural que fica muito... não fica muito claro às vezes, mas a fanfiction não é a mesma coisa que folclore e mitologia. Ponto. Tá? E também não é a mesma coisa que literatura pré-moderna. Tá? Isso não quer dizer que você não possa traçar comparações, tá? Mas aí é outra história. Mas não é a mesma coisa, ok? Você tem outras questões ali que você tem que trabalhar primeiro para você poder entender um pouco melhor. Eu tô tentando fazer isso aqui, tá? E aí, a fanfiction, ela vai ser definida como um trabalho transformativo. Aí você vai falar, mas que inferno é isso? Então, nos Estados Unidos, essa questão do transformativo ali, ele é uma categoria legal dos Estados Unidos, que é para você falar de obras artísticas que vão transformar uma outra propriedade, né, tipo outra obra, mas sem violar os direitos autorais. Se você falar, isso aqui é uma obra transformativa, eu não ganho nada com isso, tá tudo bem. Que é isso, a base toda do AO3, porque o AO3 tá de pé até hoje, é exatamente isso. Porque ninguém ali tá dizendo que você ganha dinheiro com aquilo, tá? Então, a questão de ser um trabalho transformativo, você pode dizer que a fanfiction é uma categoria legal, exatamente por ela se encaixar nessa questão de trabalho transformativo. Outros trabalhos transformativos são a paródia, resenhas que vai citar a obra original, tá? Então, o trabalho transformativo ele não acaba ali na fanfiction, tá? Mas você pode pensar a fanfiction como uma categoria legal, se dependendo do tipo da sua análise, por exemplo. Se você trabalhar com isso, tá?
E categoria estética. E aí, a categoria estética é o que vai mais interessar a galera que estuda fanfiction mesmo, como forma literária, né? Que esse transformativo é, é a palavra que a gente vai utilizar para falar em questão de estética. O que isso quer dizer? Que é o que a gente vai utilizar ao invés de você falar de apropriação, derivado de alguma coisa. Porque tem um, tem uma coisa negativa, uma carga negativa quando você fala que é uma literatura derivativa, né? Esse derivativo aí não desce bem. Então, por que não desce bem? Porque ali ele põe em jogo a questão da originalidade, principalmente lá quando a gente pega aqui o que a Duesenberg fala de a concepção romântica da arte, que é a questão de ter um marcador de originalidade como estética. Quando tu fala que um trabalho é transformativo, você vai dizer que a arte, a originalidade, ela não vai ser o princípio, né? Como a Wilson fala aqui, né? Não é o princípio e o fim da prática artística. Bem como que a fanfiction, como arte, considerações legais à parte, não ocupa necessariamente lugar abaixo de sua fonte em uma hierarquia cultural ou artística. Ou seja, é simplesmente você dizer que não é porque ela é transformativa que ela é inferior, tá? É isso, você tá meio que questionando ali a questão dali da arte ter sempre que ser original, tá? E aí a gente vai começar, né? Eu falei dessa literatura recursiva da Catherine Duesenberger. E você vai ter a... Eu acabei não botando o nome dela aqui. A Abigail Derecha, que ela veio eu acho que um dos mais influentes textos assim sobre fanfiction que tem, que é o Archontic Literature, a Definition, History and Several Theories of Fanfiction, que ela vai falar sobre... Ela vai oferecer, na verdade, um termo arcôntico, né, para teorizar fanfiction, tá? E esse termo ele vai colocar ali, vai estabelecer, na verdade, uma relação entre o texto original e a fanfiction, além da questão da primazia cultural, artística, né? Ou até mesmo temporal, tá? Em relação a como você encara a fanfiction. E aí a gente tem ali o que ela fala, que é o princípio arcôntico do arquivo, tá? Esse princípio arcôntico do arquivo, ele, na verdade, ele é tirado de um conceito do Jacques Derrida, de um livro dele chamado Mal de Arquivo, e que ele basicamente, arquivo, gente, é tipo uma outra palavra para texto, por isso que tá ali escrito entre parênteses texto, tá? E aí ele vai falar basicamente que todo texto, na verdade, ele tem um pulso interno de sempre se expandir. Ele não tem limite. A partir do momento que você cria um texto, ele meio que não é mais seu e ele vai estar em expansão ad eternum, tá? E isso é muito útil pra gente que tá pensando em fanfiction, né? Porque ela vai oferecer ali a questão de que você não vai ter, tipo, vai estar todo mundo no mesmo nível, né? Você não vai ter, tipo assim, o texto original é acima do outro. Ele não tem isso, não é algo que permite fazer isso. Porque, esse texto aqui, todos eles estão ligados ao texto, tá? E aí, a própria Derede fala meu Deus, no artigo, que ela escolhe esse adjetivo arcôntico por descrever melhor a relação intertextuais entre os que ela chama de textos matrizes e os textos derivados, né?
Aí ela até explica que o vocábulo derivado, ainda que insinue intertextualidade, uma interação entre textos, vai também expressar uma noção de propriedade, domínio e hierarquia. E é exatamente isso, né? Principalmente num contexto de linguagem coloquial, se você for pensar o derivado, vai dizer uma imitação medíocre. E não é exatamente o que ela estava querendo em conta, né? O que ela não quer que tenha essa conotação negativa, né? Principalmente a questão das noções de originalidade e de legitimidade, tá? E aí que a própria Wilson vai falar, né, que a utilidade desse termo, né, desse termo que é o arcôntico, está em sua deshierarquização radical da relação entre fanfiction e seu texto de origem, um importante precursor da análise crítica. Ao contrário de transformativo, arconte, era para estar aqui arcôntico, arcôntico também articula a relação de fanfiction com outros paratextos, porque tu tem fanfiction, mas tu também tem resenha, né? Também pode ter, sei lá, GIF do Tumblr daquele livro, daquele filme que foi baseado no livro do não sei do que. Eles estão todos ligados ao mesmo texto matriz, tá? Como eles estão todos ligados ao texto matriz, tá todo mundo ali parte do arquivo, entendeu? É por isso que tem essa questão. Esse texto da Derechia de 2006, eu botei aqui que era de 2006, nem sei. Não botei. Esse texto da Derechia que eu tô falando ali é de 2006. E a Tausenberger, que é de 2014, ela vai falar o porquê que ela não adotou a mesma... Ela resolveu inserir a noção de recursividade em vez de utilizar a questão do arcôntico da Derechia, porque eram ideias muito similares. E aí ela falou que ela acha que a questão de você utilizar a ideia de arcôntico é uma coisa meio que passiva, né? Porque ali é um arquivo, ele existe, só vai adicionando coisas. Enquanto a ideia do recursividade, você está falando que é você retomar de novo e de novo e de novo, ele dá uma ideia de ação, né? Então, por isso que ela adotou o termo literatura recursiva, né? Para você definir fanfiction, tá? Mas são basicamente a mesma coisa, tá? É só uma questão mesmo de... Aí você fica com esses três para falar a mesma coisa, né? Transformativo, recursivo e arcôntico. Mesma coisa, basicamente, tá? Aí, o que acontece? Basicamente, essa abordagem ela vai falar que, na verdade, vai mostrar o quanto a fanfiction ela vai perturbar, né, o relacionamento ali, né, do leitor e escritor, né, porque você vai ter a questão de como os leitores vão ressignificar os textos que eles leram, né, que tanto pode ser como por fanfiction, mas também por meta, por questão da tradução, ou seja lá o que for, né? Porque quando a gente fala assim, para textos, né? Você pode ser... tradução pode ser um paratexto. Porque a tradução, se você trabalha com tradução, se vocês não trabalham com tradução, a questão da tradução é que ela não é literalmente ao pé da letra, né? Você às vezes tem que fazer muitas coisas, algumas escolhas, às vezes, para a coisa fazer sentido na língua que você vai traduzir o livro, né? Claramente eu hoje com Pouting, como é que eu vou traduzir Pouting? Não vou traduzir. Decisão da tradutora, não traduzir esse troço, porque não existe ainda uma coisa boa o suficiente para encaixar ali, né? E eu ainda não sou acadêmico o suficiente para dizer, então, eu acho que a gente deveria ter essa tradução aqui, né? Quando eu for, aí a gente pensa nesse caso. Enfim, tá? Aí aqui, pra gente pensar um pouquinho dessa questão que é, né, desses três termos, que é o
recursivo, arcôntico e transformativo, transformativo que ele vai falar, né, para a parte ali das técnicas literárias, porque, por exemplo, você vai ter aqui na verdade aqui é um comics muito bonito, muito engraçado, né? Que é seria o Dante escrevendo o livro principal dele, né, que é a Divina Comédia. E aí tá escrito assim: e eu desmaiei, então Virgílio, não, Virgílio, né, ai meu Deus, o escritor romano, é, teve que me carregar no estilo, bridal style é tipo aquele que a carrega de fazer tradução simultânea, eu sou péssima. Que você carrega tipo da noiva, né? Através do. Aí vem assim embaixo: Dante, hora do jantar, pare de escrever suas fanfics e venha comer. Aí o Dante respondendo: eles não são fanfics, mãe. E aí isso aqui é engraçado porque, né? Assim, é engraçado pra gente que lê fanfic, né? E o que acontece? Aqui a gente consegue entender um pouco dessa abordagem aí do transformativo. Se você pegar o nosso conhecimento de fandom e olhar isso aqui, a gente vai ter ali dois conhecimentos: conhecimento de fandom e conhecimento nosso de mundo, né? Que a gente sabe lá que o Dante escreveu a Divina Comédia, baseada na. Enfim. O Dante aqui, ele vai estar ocupando, né, ele vai estar ocupando ali um papel da Mary Sue, né? Porque ele está escrevendo uma fic em que ele é um personagem, ele se encaixa num personagem e vai conhecer o Virgílio, né? E isso é engraçado pra gente porque a gente tem todo ali, né, um conhecimento de que existe um tipo de fanfic que a pessoa se insere, né? Geralmente mulher, uma menina adolescente cheia de poderes, tanana, pra chamar a atenção da pessoa que ela gosta, tanana. E aí você tem a figura do Dante fazendo exatamente isso, né? Isso é uma forma também da gente fazer uma crítica a uma forma de teoria literária, porque você vai pegar os padrões do fandom, de fanfiction, né, e aplicar em outro tipo de texto, né? É, aqui é uma exemplificação, né, do porquê que é engraçado, do porquê que você gera uma boa gargalhada isso, né? Se você tem um conhecimento desses dois campos, né? Isso aqui é uma forma de você, é um texto transformativo, né? Não é exatamente uma fanfiction, né? Porque é um outro tipo de arte, mas aí ele está trabalhando com essas noções, tá? E aí eu quis trazer para vocês isso porque eu achei que ia ser interessante, tá? É... Porque também se a gente for pensar nesse quadrinho, né, ele vai falar, você consegue a partir dele pensar na estética, né, da, do que ele fez naquela época, que pode ser comparado com o que a gente tem hoje, né, e aí você tem um trabalho comparativo da literatura pré-moderna com fanfiction, que é um trabalho válido de você ser feito, tá? E é isso. E essa é a noção, assim, do que você tem com a abordagem, né, de abordagem transformativa, de você ver um texto e ele tomar outra cara, né? Não necessariamente tomar outra cara, mas tipo assim, ele explorar outras possibilidades, tá? É, não esquecendo a importância de falar, né, dessa questão do transformativo, principalmente quando a gente vai pensar
é, o próprio início da fanfiction que a gente conhece tal qual é hoje, que é o, o nascimento do Slash, né? Que a fanfiction começou a ficar muito é, realmente assim, popular com Star Trek. E aí você tem a questão do que chamou a atenção de todo mundo para fanfiction foi a questão do Slash, porque aquilo era interessante para pesquisador e tal, né? E aí a gente começa as teorias de o estudo de fandom exatamente ali com fanfic slash, né? Que é um trabalho transformativo. Na época, a gente já viu isso várias vezes, né? Já falei isso 500 mil vezes. É visto como uma forma de resistência é, e também de. Meu Deus, qual é a palavra? Peraí. De. É uma questão de resistência e de. Esqueci a palavra. Ah, você ir contra o mainstream, né? De você não fazer as coisas como tá esperado e tal. Ser rebelde, né? Vamos ser rebeldes. Tranquilo, gente. Então vamos para a última parte. E aí você tem a abordagem afetiva. A abordagem afetiva é uma que a gente não fala muito, né? Não é muito divulgada, assim, né? Se você for parar pra pensar. Principalmente se vocês acompanhando os textos que a gente trabalha, você vê até a questão da abordagem do coaching e da transformativa. Mas afetiva nem tanto, né? Porque é uma coisa que não é ainda muito popularizada. Mas o que seria essa abordagem afetiva? A abordagem afetiva, né, é a questão da fanfiction. É a questão do seu relacionamento emocional com fanfiction. E aí, você tem diversas formas de pensar. Não diversas formas, mas assim. É, formas de pensar fanfiction dentro dessa abordagem afetiva, né? Ela é uma literatura de experiências corporais, porque você vai ter tanto dos personagens fictícios quanto dos autores e leitores, no sentido de que, tipo, os personagens fictícios, né, eles vão produzir as coisas, vão ser produzidos, vão fazer as determinadas ações, que é feita pelos autores, né, que são movidas pelos autores, e eles vão dar uma afetar emocionalmente os leitores, né? Então tu tem aí em 3 camadas. Então essa ideia de experiências corporais é porque são coisas que podem causar lágrimas, uh, nervosismo, excitação, né? Você tem. Quem nunca, né? 3 horas da manhã sentou eu vendo aquelas fics trágicas, né? Assim, meu Deus do céu, sentou e chorou com uma fic. Quem nunca, né? Enfim. É, e é isso que tá ligado muito a essa questão, né? A questão do uso da fanfiction como uma forma, como uma literatura para processar experiência, processar traumas, né? Ou explorar, né, questões pessoais, né, sexualidade, a questão da transição de gênero, né? Cada vez mais está ficando mais comum você ver fics que fazem personagens cis trans, que eu acho muito legal, né? Principalmente eu que comecei a ler fanfiction em 2005, e aí eu já tenho bastante tempo, de quase 20 anos de fandom, né? Ano que vem faz 20 anos. Quase 20 anos de fandom, e só agora, né, que você começa a ver, ainda não é uma coisa comum, mas é muito mais fácil de você achar personagens sendo é, sendo vistos como trans do que há 10 anos atrás, né? Então isso é bem legal de você ver essa meio que é, essa nova cara que está tomando as fics, né? Esses novos assuntos que estão entrando em fic, né? A mesma coisa, se você pegar uma fic da década de 80
sobre Spock e Kirk, você vai tomar um choque, porque você vê ali, não tem aceitação ali de uma bissexualidade ou de uma homossexualidade. Você só tem ali, tipo, tudo assim. Então, eles só são atraídos um pelo outro, porque eles são homens e o resto eles gostam tudo de mulher. E isso era o que rolava e rolou por muito tempo, né? Só foi ali, quando a gente já estava ali no meados da década de 2000, quando isso começa a ser muito questionado. De tipo, não, isso não tá certo. Qual o problema de não ser bissexual? Qual o problema de ser lésbico ou gay? Etc, etc. Né? Isso foi também... É isso, né? Vai afetando essa questão, ela vai mudando o próprio quadro, não quero falar quadro, mas assim, a forma que a FIC ela é feita, ela é pensada, esses avanços, né? Avanços. Não sei como explicar isso. Enfim, a questão da fanfiction, dela ser uma literatura que é ligada muito, é associada sempre a um gênero, que geralmente é o gênero feminino, né? Tinha até uns anos atrás, quando eu comecei a ler. E eu acho que também, Fernanda, é uma questão do seguinte, eu acho que também depende muito de onde você tá ligado, né? Às vezes, assim, de repente, os locais que você está tem um determinado tipo de discurso dentro da própria FIC. Tipo, isso não desapareceu, né? Tanto é que você está falando alguns anos atrás, né? Mas se tu for no AO3, isso é muito raro de acontecer. Tipo, eu sou só gay por ele. Não, né? Vai muito assim, realmente acho que do local que você também passa. Então, pra você ver, você pode ter diferentes realidades de fanfiction dentro de um mesmo fandom. Vai muito de, pô, a galera do Tumblr e a galera do Twitter, às vezes são realidades completamente diferentes. Eu fico, gente, parece que não é nem do mesmo fandom. Tipo, as visões das coisas são muito diferentes. É bizarro. É... E aí, a fanfiction ela vai estar ali associada com o feminino, né? E coisas femininas, né? Identidades sexuais marginalizadas, né? Imaturidade de juventude, eu até esqueci. Nem tanto, apesar de, tipo assim, você não pode colocar, por exemplo, a questão de etnias diferentes, porque é uma coisa muito de pessoas brancas. Você fala, uma fangirl, você já vai pensar numa mulher branca. Não, tipo, é isso. Gente, é realidade, tem que trabalhar com a realidade. Aí o que acontece? Então, a fanfiction ela vai ter ali uma cara, né? Uma jovem, branca, mulher, né? Possivelmente, às vezes pode ser uma mulher trans, talvez, não sei, né? Mas é essa galera ali, tá? Então, a galera queer, imatura, jovem, tá? Então, a questão da fanfiction, ela vai... Ela circula, né? Ela circula e emerge em comunidades de leitores que são obcecados, né? Apaixonados e realmente assim, emocionalmente envolvidos nos textos matrizes, né? E que criam comunidades, que você também cria laços, né, de afeto com outras pessoas, né? E aí a gente retoma aí a ideia que a gente viu semana passada, semana retrasada, da gift economy, né, da economia do dom, que é a troca de uma coisa por outra, né? Por exemplo, você dá uma fanfiction, aí você recebe comentário, ou kudos, ou os dois, né? E aí, isso a fanfiction está dentro dessa economia do dom, né? Que a gente falou na última aula. E é essa comunidade, né? Que
essa questão de comunidade é que tá assim de frente mesmo nessa abordagem, tá? A questão dos laços emocionais, tanto entre os fãs quanto os textos matrizes, né? É... Enfim. Hum. Eu tinha falado, né? A gente já tinha falado disso aqui, do feminino, mas se a gente retomar esse texto aqui do Dante, você vê que é, você vê que tu tem todos os arquétipos, não arquétipos, né? Os estereótipos que a gente acabou de ver ali do você tem ali um fundo rosa, a roupa dele vermelha, né? Aí você vê o que seria a escrita dele, né? Toda florida, que é muito ligada a você pensa que é uma escrita feminina, aí quando tu vê a outra pessoa falando, quer dizer, a mãe do Dante falando, você vê que muda a fonte, né? Então, assim, e aí essa, na verdade, a interação com a mãe é uma coisa que infantiliza, porque ela tá mandando ele descer para jantar. Então, tu tem a ligação com a juventude, né? Então, aqui ele foi retratado o estereótipo de fã, né? Apesar de ter utilizado uma figura masculina. Mas aí tu tem a questão queer também, porque ele tá pensando, o Dante tá imaginando ali, quando ele tá escrevendo, que o Virgílio está lá pegando ele nos braços, que nem uma noiva, né? Tipo, vou descarregar, né? Então ali tá uma questão queer também, né? Um desejo queer, um desejo homoafetivo. Hum, então, a abordagem queer a abordagem afetiva, ela vai definir a fanfiction como uma produção dentro de uma comunidade orientada por afetos compartilhados. É essa perspectiva que ela meio que vai é, é o ponto de partida, né, digamos assim, né? Então, você vai ter, eu acabei não terminando de fazer, gente. É, você vai ter ali essa abordagem que, como ele vai ter, vai privilegiar o afeto, né? Você você vai olhar muito para o público leitor, né? E de uma forma diferente do que você iria olhar, né, ali na abordagem do Pouchin, né? Que do Pouchin seria muito mais, por exemplo, nas comunidades leitoras por meio da atenção a instituições sociais e hierarquias, né, culturais. E a transformativa, na abordagem transformativa, você também não ter, o foco seria, na verdade, é, a forma de você recentralizar, né, identidades e vozes marginalizadas, né? Porque a questão da transformação, lembra? Você vai modificar aquilo, né? Então, essa modificação, principalmente que você pensando que o Slash, né, foi o início de tudo, de estudos de fãs, ele está muito no centro, essa questão. Então, a abordagem transformativa também está muito ligada a essa questão da identidade queer. Mas aí, é, quando tu chega na terceira abordagem, ela vai colocar, na verdade, a comunidade de leituras de fãs e suas práticas, e também a forma com que ela interpreta e compreende o texto, como centro da análise, né? Essa leitura, tá? E, e, essa abordagem ela também vai ajudar, né, a abordar diferentes formas que você pode uh, amar um texto, né? Você pode pensar
a fanfiction, né, como histórias de desejos, de performance, né, e de modos, tá? De corporação, assim, pensando de questão de desejo, né, no sentido de, tipo, aquilo que você quer ver acontecer, né? E, e é basicamente isso, né? Alguém tem alguma questão, alguma pergunta? Tô pensando em pensamentos pensantes. Eu espero que a aula tenha sido boa, porque eu não sei se foi boa. Eu tô tipo, eu tô que nem você, Angela, se foi bom, eu não sei. Ai, gostou? Que bom. Eu tô tipo, gente, porque ela foi muito mais teórica do que comparada com as outras, né? Ai, tô feliz de vocês terem gostado. É, deixa eu só ler aqui o que é o último, a última coisa que a autora fala que eu esqueci de ler pra vocês, que eu vou colocar é, no no slide. As três abordagens oferecem uma resposta para a pergunta que eu comecei, que é: o Inferno de Dante é fanfiction? Embora essa resposta seja, de uma forma acadêmica, tipicamente irritante, também é uma pergunta. O que você quer dizer com fanfiction? Fanfiction é um gênero literário, uma forma, uma categoria jurídica, uma comunidade afetiva, uma estética, uma economia e muito mais. E cada um de seus aspectos exige uma abordagem diferente. Tá? Então é só pra você parar pra pensar que essas três abordagens aqui que eu falei também não são as únicas. E fanfiction não precisa ser só vista como uma questão literária, né? Você pode chegar na fanfiction de outras formas também. E é isto. Cara, hoje eu